Boa tarde, tarde. Carlos. Boa tarde. Primeiro, agradecer a sua presença aqui e agradecer também o seu empenho na investigação. Você participou dessa investigação? Ativamente. Qual era a sua função nessa investigação? Eu fazia parte do núcleo que investigou o veículo utilizado nas mortes das vítimas. Como é que vocês investigaram esse veículo? O que vocês tinham e o que vocês fizeram? Primeiro, nós tínhamos a... É importante informar que nós chegamos na DH Capital uma semana após o crime. Nós estávamos lotados na Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense e foi determinado que a nossa equipe, comandada pelo Dr. Giniton Lage, assumisse o caso da Marielle, porque, eu não sei o motivo, mas queriam fazer a troca. Quem estava na DHBF, nós assumiríamos o caso, e quem estava na DH Capital iria para a DHBF. E nós chegamos lá, se não me engano, com 1 ou 2 semanas após o crime. E tínhamos imagens do veículo e a placa. E, nesse momento, o doutor Giniton, ele separou a investigação em núcleos. Eu fiquei no núcleo de investigação desse veículo. Nós precisávamos saber de onde esse veículo partiu e para onde esse veículo foi. E aí, a minha parte foi oficiar a Sete Rio, para pegar todas as informações de todos os veículos que transitaram no centro da cidade naquele momento, tentar verificar de onde o veículo veio, para onde o veículo foi depois do crime. E eu lembro que, naquela época, eu oficiei a GM do Brasil para saber quantos Chevrolet Cobalt havia sido emplacados no Rio de Janeiro, quantos eram pratas, quantos tinham aquelas numéricas, e foram centenas de veículos. Nós analisamos milhares de OCRs, transitando pela Barra, transitando pela Rua dos Inválidos, até chegar no veículo correto e o clone. Então, vamos lá. O senhor conseguiu, com base na investigação, identificar que havia um veículo clonado, a placa era a quente, a placa correta. A placa correta. E um outro que foi usado no crime, que a placa era clonada. Exatamente. O que são essas OCRs? O que foi isso que o senhor analisou? OCR, elas são pequenos pendrives instalados em câmeras que controlam o tráfego na cidade, aqui na região metropolitana do Rio. E eles fazem leitura dos números alfanuméricos da placa. Então, todo carro que passa por essa OCR é lido, como acontece na Ponte Rio-Niterói. Quando a gente entra na ponte, tem uma estimativa de passar pela ponte. A OCR procura uma placa, lê essa placa. Quando essa placa passa no pedágio, ele faz essa estimativa. Essa OCR serve para controlar tráfego. E nós descobrimos que a gente poderia utilizar essa ferramenta para verificar por onde essa placa passou. Só para esclarecer para os jurados, na verdade, o que o senhor tinha não eram fotos, né? Era uma planilha com locais milhares de placas. Nós, no começo, nós não queríamos informar a Sete Rio a placa. Então, nós tínhamos as ruas, porque senão ia vazar muita informação. Então, nós pedimos para a Sete Rio a OCR da rua tal. Nós começamos a triangular por onde o carro poderia ter chegado e por onde esse carro poderia ter fugido. Com o avançar das investigações, o pessoal de campo começou a recolher as câmeras do fato, né, do dia do fato. E aí nós conseguimos, através de algumas imagens na Barra e algumas OCRs, a fazer o trajeto que o veículo fez. Só antes da gente entrar no trajeto, só para também esclarecer para os senhores jurados, essas câmeras, essas OCRs, obviamente, não existem em todas as ruas. Não. É possível eu circular com o meu carro e não ser pego em nenhuma OCR, dependendo do trajeto que eu fizer. Depende se a prefeitura estiver pagando o serviço também. Porque, na época do fato, nós tivemos essa ideia, porque havia 600 câmeras espalhadas pela cidade devido a um evento, acho que a Rio, alguma coisa que havia acontecido. Quando nós oficiamos a Sete Rio, eles disseram que essas câmeras não estavam funcionando por falta de pagamento. E aí nós lembramos que nós poderíamos oficiar as concessionárias. Elas deveriam ter, e foi a nossa sorte.
Elas tinham essas OCRs gravadas, elas só não repassavam à prefeitura por falta de pagamento. E, devido à magnitude do caso, eles começaram a entregar para a Sete Rio essas resultantes coletadas. E toda vez que nós enviávamos um ofício, nós esperávamos 30 dias para que a Sete Rio processasse todas essas informações e nos entregasse um DVR com milhares de placas capturadas nas ruas específicas que nós estávamos pedindo a Deus que tivesse uma OCR instalada. Foi isso que aconteceu. Com base, então, nessas OCRs e nessas câmeras, os senhores conseguiram traçar o trajeto do carro no dia do crime? Sim. O senhor se recorda que trajeto foi esse? Se não me engano, sim. Na Orla da Barra, depois ele passa ali perto, próximo ao PP. Tem uma OCR naquela rua que eu esqueci o nome, que dá no Alto da Boa Vista. Lá embaixo, na Conde de Bonfim. E, depois de lá, a equipe de rua conseguiu câmeras, né, instaladas, que flagraram o carro movimentando-se até a Rua dos Inválidos. Ele deu algumas voltas ali, depois estacionou, e depois dali, no momento em que o carro do Anderson e da Marielle é interceptado, ele foge. Eu lembro bem porque a Prefeitura, a Sete Rio, não me deu nenhuma resultante depois daquilo, porque a gente pedia, né? E a equipe de rua também foi para a rua para tentar pegar imagens no Centro Sul-América. E nós delimitamos uma provável rota de fuga. À direita para a Zona Sul, reto para Niterói ou Avenida Brasil, e à esquerda para a Praça da Bandeira. Nós fizemos esses trajetos ali, e não tinha. Para nós, a Sete Rio não informou qualquer resultante daquele carro em fuga por essas rotas. Então, a nossa investigação, pelo menos a minha parte, ela termina depois dos disparos. A minha investigação não termina, né? Termina a OCR, que não me foi apresentada a qualquer outra, nem da linha amarela. As câmeras da linha amarela são muito ruins. Eles disseram que eles não controlam o trânsito, eles verificam quem fura o pedágio. Então, as câmeras não nos ajudaram. De toda sorte, os senhores estavam procurando um Cobalt voltando para a Barra, era isso? A gente estava procurando um Cobalt voltando de onde ele veio. Exatamente. Ele poderia ter ido para a Zona Sul, ou para a Barra, ou para Rio-Niterói, ou para a esquerda. O último momento que nós tínhamos do Cobalt era o momento do disparo, onde ele pega a reta do Centro Sul-América. Entendi. O senhor, além da placa, o senhor não participou, por exemplo, da parte da questão de verificar celulares dos réus? Não investiguei veículo. Ok. Mas o senhor chegou a participar dessa parte da conclusão, porque havia uma questão dos celulares, desses executores terem saído da Barra, e uma conclusão de que eles teriam voltado para a Barra, e havia essa questão do tempo, né, dali dos tiros até voltar. O senhor chegou a verificar isso, se havia tempo suficiente deles terem praticado o crime, terem voltado até o celular voltar a funcionar? Não, eu peguei essas informações, que eu trabalho com desenhos e planilhas, eu não sei se o senhor deve ter visto nos áudios, as centenas de desenhos que eu fiz, rotas e planilhas. Eu pego essa arte, esses desenhos, e entrego para o núcleo de telemetria, que eles sobrepõem. O carro esteve aqui, passou por aqui, e as antenas, não sei lhe informar tecnicamente, sobrepondo as informações, bate corretamente. Entendi. Indo ou voltando. Entendi. Porque, como eu falei inicialmente, o doutor ele dividiu essa investigação em núcleos. Uhum. Porque, se todo mundo faz tudo ao mesmo tempo, ninguém faz nada corretamente. Então, havia o núcleo de telemetria, havia o núcleo da agenda da vereadora, havia o núcleo do carro, havia o núcleo do pessoal de captura de imagens. Nessa questão da agenda, o senhor chega a participar também, há uma questão das vigilâncias, né, que o Cobalt teria circulado determinados dias antes do crime em direção à Tijuca. O senhor participou dessa? Sim. Na verdade,
tem um detalhe, quando a gente chega, o crime ocorrido, e eu começo, por ordem do Dr. Giniton, ele fala para mim, cara, eu preciso que você encontre esse carro desde o momento que ele sai da fábrica. E eu acho que essa foi uma grande sacada, porque a gente encontra centenas de Cobalt sendo entregues no ano de 2014. Esse, em especial, essa placa, ela é clonada em 2016. E, em 2016, aparecem 2 Cobalts andando com a mesma placa. Esse Cobalt clonado, ele começa a andar muito em Campo Grande, sai de Campo Grande, pega uma reta, passa na frente da DH, ali na Avenida das Américas, e some no Leblon. Tinha uma periodicidade, a cada 3 dias ele fazia isso. Em determinado momento, um mês antes da morte das vítimas, das mortes, esse Cobalt sai de Campo Grande e começa para Tijuca. Em especial, se não me engano, em fevereiro, quando a vereadora ela começou a apostar muito que ela estava indo fazer eventos no carnaval, em blocos, o Cobalt estava ali perto. O Cobalt esteve perto, a princípio, da vereadora na Tijuca, esteve perto da vereadora no Norte Shopping. Eu consegui ver isso através das OCRs que a gente vai pedindo. E, depois da morte da vereadora e do Anderson, se não me engano, meses depois, esse carro, que para a gente só havia 2 possibilidades, o carro volta a andar, volta a fazer o trajeto Campo Grande, Avenida das Américas, e sumia no Leblon. E aí nós começamos a pensar, ou o carro foi pego emprestado e utilizado na morte e devolvido sem qualquer explicação para quem ele devolve, e esse cara está usando esse carro, ou a placa foi clonada mais uma vez de um carro, porque o carro era similar. E aí, como nós tínhamos reuniões toda sexta-feira... Desculpa te interromper. Pois porque, não. assim, tem o Cobalt, que é o bom, né? Tem o Cobalt bom. Esse vinha para o Leblon mesmo. Não. O clone. O Cobalt bom, quando começou a confundir, nós chamamos a proprietária do Cobalt bom e falamos, pelo amor de Deus, fica com esse carro parado, senão nós vamos acabar te prendendo sem querer. Porque a gente estava na rua, o pessoal estava na rua para pegar o Cobalt, que meses depois voltou a circular. E como a gente pegou esse padrão dele saindo de Campo Grande, ganhando a Avenida das Américas e sumindo no Leblon, a cada 3 dias, nós falamos com o então general Richard Nunes, que nós estávamos na época da intervenção. Toda sexta-feira, o general queria reunião para saber do andamento do caso, assim como o MP. Então, o doutor Giniton, junto com... Eu fui em algumas reuniões, porque eles queriam saber do carro, né? E, numa dessas reuniões, o doutor Giniton falou da imperiosa necessidade da gente pegar esse carro, porque poderia ser o carro utilizado ou poderia ser um desavisado usando uma placa utilizada na morte. E o doutor... O terceiro clone. Para desespero de todo mundo. E o general Richard, ele disponibilizou uma equipe chamada Dínamo para fazer campana junto com o pessoal da DH para interceptar o Cobalt. E o grande problema é que a Sete Rio nos informava 30 dias após. Então, nós tínhamos uma leitura 30 dias atrás por onde aquele Cobalt passava. Então, nós ficamos 2 semanas com a Dínamo posicionados entre Campo Grande e Avenida das Américas, esperando o carro passar. E não conseguimos porque um jornal divulgou a placa. E nós pegamos o carro... Nessa época, a placa ainda não estava... Não, a gente não divulgou a placa, a gente não queria divulgar a placa, porque o fator surpresa era pegar o tal desavisado. Vai que o desavisado estivesse usando o carro utilizado, teria resquícios de pólvora, digitais, qualquer coisa, né? Mas um jornal publicou a placa. Entendi. E nós perdemos o carro. Entendi. Boa tarde, Boa professor. tarde. O senhor mencionou no início do seu depoimento que o senhor procurou algumas ruas de interesse que na torcida de ter Exato. câmera e tudo mais. Quais seriam essas ruas e por quê? Assim, ainda que próximo do local. No entorno. Eu digo para o senhor que a gente procurou as ruas após o crime, porque a gente precisava saber para onde aquele carro foi, porque nós tínhamos 2 OCRs.
A procura inicial, então, se deu pela rota de fuga. Não, a procura inicial foi tudo, mas nós só tínhamos 2 OCRs, se não me engano, da Conde de Bonfim e da alguma coisa Rego, ali em direção ao Alto da Boa Vista. E sabíamos que o fato tinha sido na ali na Rua dos Inválidos. E na Rua dos Inválidos só há 3 caminhos, ali para frente, né? Esquerda, direita ou frente. Então, nós triangulamos aquelas ruas ali e pedimos OCRs. E os ofícios, as respostas estão todas, né? A gente juntou, eu fiz informações e relatórios de todas as vezes que a resposta vinha negativa ou vinha positiva. Para o senhor ter ideia, não sei se eu posso me prolongar, o general, na época, Richard Nunes, com a verba recebida pelo governo federal, no momento da intervenção, ele entregou para a DH 10 computadores, porque nós não tínhamos capacidade de rodar os DVRs com tanta OCR, com tanta resultante. A SET informava, eu não tenho essa rua, mas eu tenho essas. E cada DVR, o Excel não conseguia abrir. Em relação às vigilâncias, os senhores utilizaram os dados de agenda da vítima, as placas também OCR dos veículos utilizados por Marielle. Como é que foi essa questão de vocês traçarem a rota das vigilâncias? Foi por herb? Como assim vigilância? Eu não entendi, vigilante. Dos dias em que houve o carro, o Cobalt... até a Tijuca? Isso, que ele passou perto. Isso acabou vindo. Por quê? Nos anos que antecederam o crime, ou nos meses anteriores ao crime, nós pedimos para as concessionárias que passaram a abastecer a 7 Rio com as resultantes. Então, o que o doutor Geniton falou? A gente não pode ficar só do crime para lá. A gente tem que pegar do crime para trás para ver se isso foi premeditado, de fato, né? Foi. E nós pegamos meses atrás, pegamos fevereiro. E quando a gente recebia aquelas milhares de resultantes, eu filtrava o KPA 5923, se não me engano, essa placa. E ela começou a aparecer na Tijuca. E aí, o que eu fiz? Entreguei para o doutor. Doutor, essa placa saiu de Campo Grande, a rota normal, e está indo na Tijuca. E acredito que o núcleo da agenda, junto com a informação que eu cruzou, falou, mas nesse mesmo dia, porque vem, né, dia, hora e faixa, a OCR dá a faixa da rua, dia, hora e trajeto, casa onde a vereadora estava. Perfeito. Logo, eles estavam ali perto. Perfeito. Eu acredito que foi até corroborado pela delação de um deles. O senhor já esclareceu que o senhor participou do núcleo que investigou o carro. O veículo, sim. Mas o senhor poderia, tem conhecimento dos outros métodos de investigação, se houve quebra telemática, se houve algum outro tipo de, algum método diferenciado de investigação? Eu posso dizer seguramente para o senhor que demorou, o tempo que demorou, um período também, porque nós não tivemos, isso eu posso ver porque eu vi a angústia do doutor Geniton e de todos os outros colegas, que nós não conseguimos essa quebra telemática, eu não sei lhe dizer tecnicamente como se chama, de e-mail, junto ao Google e junto à Apple. Eles, obviamente, esse núcleo de oitiva, havia X números de suspeitos, não só eles dois. E foi tentado, sim, uma reunião com o pessoal da Apple e da Google na Califórnia. E eles responderam, não tentem vir aqui, porque nós não vamos ajudar a quebrar. E essa quebra telemática de antena, não de antena, mas, se não me engano, de e-mail, porque e-mail depende deles e não depende das operadoras de telefonia. Foi muito frustrante, porque, ainda que passe, ainda que você tente, porque parece que o Gmail tem a linha do tempo, que se você não desabilitar, se o senhor não desabilitar, vai aparecer por onde o senhor andou, né? Que é um grande perigo isso, no bolso. Fala toda a sua rota. E nós tínhamos lá, naquela época, acredito, que o núcleo tem ouvido 253 suspeitos, ou 253 pessoas. Eu lembro que foi uma atividade muito grande na busca
por essas pessoas que estavam ali na Rua dos Inválidos. Se não me engano, foram mais de 1000 telefones batendo e alguns tantos com Gmail naquele dia. É isso que eu posso dizer para o senhor. Boa tarde, Paola. Aqui em cima ainda. Aqui, ó. Ah. Tudo bem? Tudo bom? Parabéns, obrigado pelo trabalho que o senhor desenvolveu. Prazer. Eu quero esclarecer novamente, e eu já indico para o senhor, a questão pontual da diferenciação entre o KPA 5923 original, legal, com proprietária definida, do KPA 5923 clone. Isso foi possível durante a investigação? O setor de imagem fez, lado a lado, porque eu vi. A minha sala era no primeiro andar e a do setor de imagem era no terceiro, e às vezes eu levava. Houve, em determinado momento, uma questão entre o setor de imagem e um setor do MP, não sei se eu vou falar correto, CSI. O MP tem esse... É CSI mesmo, em português, bom português. CSI, Coordenadoria de Segurança e Inteligência. Tem, né? A doutora Simone e a doutora Letícia, nessa época, elas estavam conosco na investigação. E o setor que o senhor falou, teve em determinado momento que um Cobalt muito parecido saiu do Rio das Pedras. E o setor de imagem falou que não. Eu acompanhei isso porque a doutora Simone e a doutora Letícia, por vezes, iam na DH verificar o andamento das nossas investigações. E eu sei que o Cobalt, o clone, era muito parecido com o original. Tanto que nós tivemos que pedir que o original ficasse estacionado. Ela não gostou muito, porque ela utilizava o carro para trabalhar. Mas como a gente estava na rua, o pessoal estava na rua tentando pegar o clone, e eram muito parecidos. Até um adesivo, se não me engano. O original foi identificado? Foi. Aquela hipótese inicial comum em qualquer investigação de que o carro original pudesse ter sido utilizado no crime, seja através de empréstimo ou de qualquer outra forma, foi descartada. Foi. Não teve chance do Cobalt usado no crime ter sido o Cobalt original. Por causa da OCR. Se não me engano, é porque faz muito tempo, o senhor me desculpe lembrar disso tudo, né? Mas, se não me engano, a OCR bateu um no Leblon e o outro ali. Aquela OCR da Conde Bonfim. E nós chamamos, desculpa, complementar. E nós chamamos a proprietária para ser ouvida. Porque foi ela, né? O Cobalt com aquela placa, até você... É óbvio, quando alguém comete um crime de homicídio, se a placa está ali, ele está dando a placa para a gente costuma falar isso, né? E se alguém usa um carro com uma placa à amostra, é porque aquele carro é clonado. Ou porque pegou de um desavisado. E nós chamamos a proprietária, ela falou, não, eu provo, acho que ela apresentou um ticket de algum lugar, do Shopping Leblon, não vou lembrar, mas ela estava no Leblon naquela noite, se não me engano, ela era cuidadora ou enfermeira. Então, um lá e um aqui, clone. E, então, a conclusão de que o carro usado nos assassinatos da Marielle e do Anderson foi um clone é uma conclusão certa, sem dúvida. Límpida. Obrigado. Sem mais cristalina. perguntas. Sem mais, excelência. A assistência de acusação tem a palavra. Boa tarde, policial Paulo. Boa tarde. Além das OCRs desse núcleo de português de reconhecimento óptico de caracteres, né? Só vai evitar o CSI. O senhor participou de alguma diligência externa, de busca e apreensão? Não, nenhuma. Eu fiquei esse um ano inteiro dentro da sala e fazendo... Era muito OCR, milhares. Existia uma equipe de rua para colher câmeras, testemunhas. O que eu fiz foi a reprodução simulada. E eu acho que uma vez eu fui tentar prender um suposto, mas sem sucesso. Porque era eu e uma colega só, para um caso desse tamanho. Então, não havia um dia que eu pudesse me dar folga e sair dali de dentro. Compreendi. Na reprodução simulada, o senhor se recorda de ter ouvido do perito atirador, que é o agente, o executor dos homicídios, era um exímio atirador? Não ouvi dele, mas ouvi de várias pessoas, porque os tiros foram muito agrupados. E só um exímio atirador
consegue agrupar tiro com uma submetralhadora. Já é difícil atirar com um fuzil, né? É mais fácil atirar com um fuzil. Uma submetralhadora que é compacta, para você agrupar, tem que ser um exímio atirador. Certo. Estou satisfeito. Obrigado. Mais nada. Encerramos o silêncio. A defesa do acusado Rony tem a palavra. Boa tarde, policial. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bom? Policial, obrigado pela sua presença hoje, Nada. esclarecendo esses fatos. Vou aproveitar o gancho da última pergunta do doutor Fábio. Doutor, fala mais alto. Gostaria de saber se o senhor participou da reprodução simulada dos fatos. Participei e a minha função foi fazer o perímetro. Eu fiz toda a contenção do lado de fora. Eu fiz toda a contenção do lado de fora. Opa! Eu fiz toda a contenção do lado de fora do perímetro para que nenhum desavisado entrasse. Eu fiquei por ali, pelo lado de fora. No momento da reprodução, onde foram realizados diversos disparos com diversas armas, porque até então nós tínhamos a informação que havia sido utilizada uma MP5, mas o perito ele utilizou, e isso eu vi, porque eu estava lá, algumas armas de calibres diferentes até se chegar à arma MP5 com o mesmo orifício, o mesmo agrupamento. Mas eu não fiquei lá, eu fiquei do lado de fora. Até lamentei muito, porque eu queria ter visto a reprodução. Então, o senhor não participou diretamente não, ali? Não, eu fiquei fazendo contenção, né? Não deixar ninguém entrar, porque havia muito jornalista, muito curioso ali do lado de fora. Eu fiquei com uma equipe grande fazendo cerco pelo lado de fora. Entendi. Senhor Carlos, o senhor mencionou uma questão interessante. O senhor recebeu uma informação de que poderia ter sido uma MP5. Essa informação foi os próprios peritos que trouxeram como uma forma de teste ali, porque foram diversas armas. Né? Isso foi sugerido por esses peritos? Eu não sei dizer para o senhor, desculpa, eu não sei dizer para o senhor de onde veio essa informação. Eu sei que a informação chegou para mim no dia da reprodução, porque quando a gente está ali dentro, a gente conhece o calibre, o tipo de furo que faz num corpo, num objeto metálico, num objeto de concreto. Então, você começa a perceber que arma é utilizada, que arma é capaz de expelir determinado estojo, determinada munição. Eu não sei, essa pergunta, eu acho que quem melhor pode responder é o Dr. Giniton Lages, porque ele tinha essa informação da MP5 e ele passa essas informações para o restante da equipe, ou para aquele núcleo. Na reprodução, eu vi essa arma também, entre outras, sendo utilizada. Não, perfeito, policial. Agora, com relação aos atos de investigação que o senhor praticou, né? O senhor mencionou aqui para o Ministério Público que assumiu a DH Capital uma semana depois do... Doutor, eu estou com dificuldade de ouvir o que o senhor está perguntando. Fala mais perto do microfone, por gentileza. Melhor? Policial, o senhor informou que entrou na DH Capital uma semana após o cometimento do crime. Isso, porque demora a transferência, o processo de transferência até ser publicado no boletim interno da Polícia Civil, demora. E nós éramos, acho que, eu não sei se foram todos, mas pelo menos 20 a 25 transferidos, porque havia o movimento de pegar a nossa equipe da DH-BF e transferir para a DH Capital, e, ao mesmo tempo, esse pessoal fazer assim. Você não pode deixar descoberto uma divisão de homicídios. Então, isso demora a acontecer. E a minha senha só é liberada depois que eu estou lotado naquele local. Então, eu não consigo acessar o sistema policial. Entendi. E aí o senhor mencionou também que a equipe, por ordem do Dr. Giniton, ele dividiu em grupos. Núcleos, Em núcleos, para acompanhar cada... E o senhor ficou no núcleo de investigação do veículo. Do veículo? Do veículo. Tá. Você sabe mais ou menos quantos núcleos haviam ali? O núcleo do veículo, o núcleo da telemetria, tinha o pessoal que fazia as imagens, tinha o pessoal que acolhia os depoimentos, tinha o núcleo que fazia a rua,
tinha um núcleo que buscava câmeras. Então, nós éramos essas informações, toda vez que nós produzíamos informações, nós tínhamos um grupo, né, de WhatsApp, nós compartilhávamos essas informações, entregávamos para o gestor, que é o doutor redistribuía, a gente, inúmeras reuniões na sala dele para transpor, para colocar essas informações que cada um colhia para juntar, para se chegar a um denominador comum ou uma linha de investigação melhor. E aí, Carlos, o senhor assume a DH Capital... Eu sou transferido. Eu sou transferido. Eu não assumi, não. Você é transferido para a DH Capital uma semana depois do crime. Acredito que uma semana. Mas e tinha aí, uma equipe lá investigando. Eu gostaria de saber como o senhor tomou conhecimento que era um Cobalt. Isso foi... Foi entregue pela equipe anterior. Entendi. Quando lá chegamos, a equipe anterior, isso funciona não só no caso da Marielle e do Anderson, mas qualquer momento quando nós somos transferidos entre unidades. Uhum. Quem chega recebe as investigações mais sensíveis e quem sai, sai. Nós chegamos e o delegado que lá estava com a equipe passou para o doutor Giniton e o comissário Marcos e o restante da equipe, porque, se eu não me engano, eu não cheguei no mesmo dia. A gente demora, né, a publicar. Mas já havia esse núcleo de análise de OCR? Não. O que havia era o crime cometido, as imagens colhidas no dia posterior, ou no dia do crime, porque o GELC, né, que é o Grupo Especial de Local de Crime, toda vez que há uma morte na DH, esse grupo vai com perito criminal, com perito legista, com os outros policiais que fazem o perímetro. Morreu, vai. Esse grupo foi, como os jornais publicaram, a mídia, e lá, nesse momento, começam a ser colhidas as câmeras, depoimento, faz-se a perícia do veículo, pessoas. Então, quando a gente chega lá, o GELC, que é o Grupo Especial de Local de Crime, já tinha feito o local. Entrega, nós temos imagens do carro. Então, quando eu chego lá, eu já tenho uma imagem do carro e uma placa. E a gente sabia que aquilo ia dar trabalho, porque ninguém faz o que faz dando uma placa. Pois é, Carlos, e essa é a minha próxima pergunta. Qual o primeiro ato, o senhor se recorda do seu primeiro ato de investigação nesse caso? Assim, você recebeu as imagens, a placa do veículo... Analisar imagens e aproximar a imagem para ter certeza da placa. Quando eu sento na cadeira e recebo a incumbência de achar o carro, a primeira coisa que a gente faz é pegar essa imagem e aproximar. E eu não sou especialista em aproximar a imagem, eu chamo o amigo especialista em imagem para ajudar a aproximar, e aí não fomos só eu e ele, um monte de gente interessada em saber, e identificamos a placa. E tivemos a ideia, eu não sei se o senhor se recorda, que meses antes houve um homicídio de uma senhora, dona de um restaurante, anos antes, famosa na Gávea, ela morreu com um tiro na testa. E esse caso foi meu, capitaneado pelo Dr. Giniton. Ela morreu com um tiro na testa numa saidinha de banco, e nós denominamos de caso Guimas. Ela morreu na Praça da Gávea. E foi a primeira vez que nós utilizamos essa ferramenta, o recurso. Tivemos esse start de, se há câmeras de segurança na Avenida das Américas, se essas câmeras são utilizadas para monitorar trânsito, talvez essas câmeras possam nos ajudar através de leitura e bingo. Nessa época do caso Guimas, nós tivemos sucesso em descobrir que o carro saiu lá de Pedra de Guaratiba, parou na Gávea, voltou através desse recurso. Quando nós nos deparamos com o caso da Marielle, vamos usar as OCRs. E o grande desespero, não é desespero, né? Mas o que nos deixou chocado não tem OCR funcionando. Pô, como é que não tem OCR funcionando? Aí o que nós fizemos? Vamos nas concessionárias. Tudo bem que não se paga. Aí as concessionárias nos forneceram. Só aproveitar o que o senhor já está falando, com relação... o senhor respondeu também ao Ministério Público que analisou milhares de OCRs. Milhares. E
todas elas tiveram um resultado frutífero? Como é que... Não, as OCRs funcionam assim. Aqui tem uma câmera e aqui tem a rua. Não é nem câmera, né? O OCR é um pendrive que faz leitura de números e de letras. Então, nós precisávamos saber se o Cobalt passou aqui ou passou acolá, passou lá atrás. Então, nós precisamos... como a gente não tinha a rota de fuga e nem tínhamos muitas OCRs quando ele sai de onde sai, a gente começa a imaginar, a prever por onde ele veio. E junto das câmeras do pessoal, que o pessoal foi colhendo câmeras de segurança, câmeras de bares, câmeras de hospitais. Então, quando a Sete Rio me dá essas resultantes, o senhor imagina quantos carros passam pela Avenida das Américas às 6 horas da tarde. Então, eu recebi aquela infinidade de placas. E eu tinha que achar a KPA 5923 ali dentro, porque a Sete Rio também não conseguia me filtrar só a placa. Mas ele mandava todas as placas ou as que não, eu eventualmente pedi através do cometeram ofício. algum ato ali de... Não. Eu pedi através do ofício ao ilustríssimo diretor da Sete Rio que encaminhe, que se digne encaminhar as resultantes da OCR localizada na Avenida das Américas, em frente ao Barra Shopping, no dia tal, do horário tal ao horário tal. 30 dias depois, ele me entregava um DVR para a equipe que ia lá buscar. Eu abri aquele DVR com milhares de veículos no período de 2, 3 horas. E o Excel, com milhares de placas, não adianta colocar um filtro que ele sempre erra, então era manual. Eu tinha que achar a KPA ali de alguma forma. E uma última indagação, Carlos. O senhor mencionou essa questão das equipes paralelas ali. Núcleos. Dos núcleos paralelos. A sua atuação era concomitante a esses outros núcleos? Por exemplo, o senhor só expedia esses ofícios caso esse outro núcleo de busca nas localidades ali informasse o senhor, ou o senhor também praticava esses atos de investigação? Eu era mais próximo a Sete Rio do que a minha esposa. Eu mandava ofícios, eles me odiavam. Eu mandava ofícios diários para Sete Rio. Por quê? Quanto mais eu recebesse, quanto mais eu enviasse, mais DVRs, para o meu desespero, eu ia receber. Mas eu sabia que aqueles DVRs viriam com 30 dias de atraso. Eu estava atrás de um veículo que 30 dias atrás havia passado na porta da DH. Mas eu também não queria só ele, porque no início da investigação, ele não continuou a andar. Nós não sabíamos, é o mesmo carro ou é a mesma placa? Então, eu pedia ofícios diários para Sete Rio, para que eles me encaminhassem os DVRs, para que eu tivesse tempo de abrir, eu e a colega, porque o núcleo éramos eu e uma colega, todos esses DVRs, para que encontrássemos a KPA, para jogar na parede, o KPA se movendo pós-crime e antes do crime. Qual o nome dessa sua colega? Qual o nome dessa sua colega? Flávia, mas eu não sei o sobrenome dela. Flávia. Mas é fácil, Tá. A Flávia da DH. Mas nós fazíamos o mesmo trabalho, lado a lado. E, Carlos, o senhor mencionou essa questão dos 30 dias. Né? Existe algum prazo, por exemplo, câmeras de rua, elas geralmente têm um prazo de 1 semana, 30 dias. Essas OCRs, elas têm algum prazo específico para expirar? Não, porque eu não sei. Isso é uma informação técnica, né? Mas eu consegui OCR de meses anterior ao crime, tanto que nós víamos esse KPA nos mesmos eventos que a Marielle, ou que supunhamos que a Marielle estivesse ali na Tijuca. As câmeras de segurança, depende, né? Hoje em dia, acho que as câmeras eles armazenam essas imagens em nuvens, então ficam disponíveis por um bom tempo. Há outras que nem filmam, há outras que nem gravam, é só para intimidar, e a grande maioria segura 7 dias as imagens no DVR. Perfeito, Carlos. Eu estou satisfeito. Excelência. A defesa do acusado Elcio. Boa tarde, senhor Carlos Eduardo. Sem Carlos perguntas, Alberto. Excelência. Carlos Alberto, desculpa. Pois não. Sem perguntas, Excelência. Indago aos senhores jurados se querem fazer alguma pergunta para a testemunha presente. Se os senhores quiserem formular alguma pergunta, por gentileza, o façam por escrito.
Algum dos senhores quer formular pergunta? Não? Policial, agradeço o seu comparecimento. Peço desculpas pelo exagerado demora e o senhor fica dispensado. Um instante. Pois não. Algum... Sem pressa. Por escrito. Isso. Sem pressa. Essa. Gente. Policial, eu vou pedir que o senhor narre, desde o início, o senhor já disse que quando foi transferido para a Delegacia de Homicídios da capital, levou um tempo para ter a sua senha. Quando o senhor recebeu a senha, o senhor recebeu a imagem ou o dado para a coleta do número da placa. Eu gostaria que o senhor respondesse como é que o senhor chegou a essa placa, ao lugar onde essa placa estaria. Como é que o senhor pudesse explicar isso melhor? Quando nós chegamos, quando eu cheguei na DH, a equipe primeira já estava lá. E essa informação da placa já estava. Porque o GELC, essa equipe de local do crime, já tinha colhido as imagens no dia do fato. Porque quando... vou tentar ser mais didático, né? Quando morre uma pessoa, a equipe vai até esse local do homicídio, que a gente só age em homicídios, né? E essa equipe é distribuída entre os policiais de perímetro, que ficam responsáveis por identificar alguma testemunha de viso que tenha visto o fato. Essa equipe fica responsável por bater nos estabelecimentos, abordar lojas, residências que, porventura, tenham câmeras naquele entorno, e tem o perito legista, que vai periciar o corpo, e o perito criminal, que vai olhar o entorno para ver se algum disparo tem algum projétil numa árvore, se tem alguma lesão, se tem algo na rua ou algo na residência. Então, a equipe do GELC, com o homicídio das vítimas, foi imediatamente para o local. Quando chegamos na DH, as informações colhidas por essa equipe já estavam lá. Tá. Essas informações colhidas pela equipe diziam que havia esta placa. A imagem do veículo. Isso. Eles colheram a imagem em algum local, que eu não sei lhe precisar, e nessa imagem havia o Cobalt parado atrás do veículo Agile, e ele estava a placa. Perfeito. Aí os senhores chegaram à conclusão que essa placa era do veículo utilizado no dia do crime. Perfeito. E aí, dali em diante, o senhor começou a fazer uma trajetória anterior desta placa. Anterior e posterior também, né? O senhor pode dizer essa trajetória anterior? Porque o senhor chegou a responder as perguntas do MP e falou que, nessa trajetória anterior, o senhor descobriu que essa placa esteve em locais que a vereadora Marielle também tinha estado. O senhor pode explicar isso melhor? Através das OCRs.
Porque quando a Eu gente preciso que o senhor explique dessa maneira didática que o senhor fez. Isso. quando eu encaminhava ofícios a Sete Rio, e eu comecei a pegar, eu comecei a pedir, Sete Rio, informe os veículos que passaram na Avenida das Américas tal. Informe os veículos que passaram, e eu misturava. Às vezes, eu encaminhava uma placa junto com a KPA 5923. Nós não queríamos informar para qualquer pessoa a placa, nem para Sete Rio. A investigação era nossa, né? Porque aquilo podia vazar e o carro poderia parar de andar. E aí, em um determinado momento, com o avançar das investigações, nós encaminhamos para Sete Rio a placa junto com outras placas. Eu gostaria que os senhores nos informassem por onde essas placas passaram em janeiro e fevereiro de 2018. Reduzimos um montante de resultantes, né? Aqueles milhares viraram centenas. E eu pude descartar as placas não interessantes e ficar com a KPA 5923. O Excel foi capaz de filtrar só ela e me mostrou que, em fevereiro, a KPA 5923 esteve na Tijuca. Então, por esses ofícios, o senhor conseguiu descobrir onde aquela placa tinha estado nos meses anteriores que o senhor fez a pergunta. Exatamente. Mas o senhor disse também que acabou descobrindo que em alguns lugares que, então, os ofícios responderam que a placa esteve, a vereadora também esteve. Como que o senhor descobriu isso? Dessa maneira didática. O núcleo que investigou a agenda e esteve em contato com o gabinete da vereadora, informou que ela esteve em eventos no Carnaval, em fevereiro de 2018, pela Tijuca, que, se eu não me engano, que ela esteve próximo ao Norte Shopping ou nas imediações da Tijuca. Eu entreguei para esse núcleo, para o doutor Giniton, o resultante da KPA de janeiro e fevereiro. Falei, doutor, ele não só anda na Avenida das Américas e Leblon e em Campo Grande. O KPA 5923 esteve em fevereiro na Tijuca. Aí ele, foi falar com o núcleo da agenda da Marielle e do gabinete. E eles cruzaram as informações e falaram, mas em fevereiro, nesse dia, ela estava num bloco de carnaval. Em fevereiro, nesse dia, ela esteve próxima ao Norte Shopping. O núcleo da agenda pegou as informações que eu colhi e juntou. Então, pelo seu conhecimento, o carro passou ali por conta do ofício que veio da Sete Rio, e o carro esteve no local onde a vereadora esteve, porque essa equipe dela confirmou que ela esteve lá nesse dia. Exato, confirmou para o núcleo que lá da agenda, sim. E o que nós entendemos? Que houve uma tentativa anterior ao dia 18 de ceifar a vida da vereadora, na Tijuca. Porque, qual o motivo que levou o carro próximo a ela, no Norte Shopping? Qual o motivo levou próximo a ela nas imediações da Tijuca? Aí eu não tenho como responder. Eu acredito até que na delação de um dos réus, alguém falou sobre isso. Sim, mas por hora essa é uma conclusão da sua expertise. Exato. Tá. Então, esse foi o trajeto que a gente pegou em fevereiro por ali, mas depois ele volta a transitar nos locais. E esse veículo o senhor nunca encontrou? Nós nunca encontramos. Meses após, ele continuou a transitar. Mas, se não me engano, um jornal teve acesso à placa. Nós fizemos de tudo para que ninguém soubesse a placa, porque nós queríamos pegá-lo com a equipe do Exército, a Dínamo. O general nos forneceu uma equipe grande, nós espalhamos, junto com a DH, a equipe em toda a extensão de Campo Grande até a saída da Barra. Mas, quando foi publicada a placa, em um jornal, o carro sumiu imediatamente. E a gente nunca pegou. Não sabíamos se era o carro verdadeiro ou se era um desavisado usando a mesma placa. Perfeito. Senhores jurados, peço que façam as suas perguntas. Tem mais perguntas a serem formuladas? Não? Não?
Indago das partes, então, se nós podemos dispensar a testemunha ou querem que ela fique acautelada para eventual pergunta futura. A defesa. Sem oposição, excelência. A assistência. Ministério Público. Então, muito obrigada. Finalmente, o senhor está dispensado.